Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos na nossa primeira aula sobre a LRF, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, né? Então, esse primeiro encontro sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é um dos quesitos para a prova do Senado Federal e para outros concursos muito importantes em todo o país, né? Nós trataremos nesse primeiro encontro sobre os princípios e objetivos, transparência e gestão fiscal. Falaremos sobre gestão fiscal, transferência, conselho de gestão fiscal, o relatório de gestão fiscal e o RREC, que é o relatório resumido de execução orçamentária, certo? Então nós vamos, esse primeiro momento, para falar mais sobre os princípios e objetivos, né? Todos nós sabemos que a Lei de Responsabilidade Fiscal é a Lei Complementar número 101, né? Que foi sancionada em 4 de maio de 2000. O que essa lei ela estabelece? Ela estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, que pressupõe ação planejada e transparente, em que se previnam riscos e corrijam desvios, né, capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, né, mediante o cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas e a obediência a limites e condições no que tange à renúncia de receita, a geração de despesas com pessoal, seguridade social e outras, né? Além disso, está gerando em torno em relação a dívidas consolidadas e imobiliária, operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, concessão de garantia e inscrições em restos a pagar, né? A Lei de Responsabilidade Fiscal, ela apoia-se em 4 pilares. Quais são os 4 pilares? Nós temos o planejamento, né? Desses 4 pilares, dos quais depende o quê? O alcance dos seus objetivos, né? Quais são esses objetivos? Planejamento, a transparência, o controle e a responsabilidade. Então, nós temos planejamento, transparência, controle e a responsabilidade, certo? De acordo com Machado, né, onde nós temos aí no livro Sistema de Informação de Custo, os objetivos da Lei de Responsabilidade Fiscal são impactar o modelo de gestão do setor público na direção de quê? Fortalecer o controle centralizado das dotações orçamentárias, na medida que exigem o estabelecimento de quê? De limites, né, totais de gasto e definir limites específicos para algumas despesas, né? Então, vai estreitar também os vínculos entre o Plano Plurianual, né, que é o PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, e a Lei Orçamentária Anual, que é a LOA, né? Vai criar também mecanismos para que a fase da execução não se desvie do planejamento inicial, né? Vai fortalecer os instrumentos de avaliação e controle da ação governamental. Então, isso tudo é uma das responsabilidades da Lei de Responsabilidade Fiscal. Nós temos também as disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal, que obriga a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, né? Então, tanto a União, o Estado, o Distrito Federal e os municípios são obrigados, né, a se dispor da Lei de Responsabilidade Fiscal. Nas referências à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, estão compreendidos o quê? O Poder Executivo e o Poder Legislativo. Neste estão abrangidos os tribunais de contas, né, no Poder Legislativo. Temos o Poder Judiciário e o Ministério Público, bem como também as suas respectivas administrações, né, diretas, fundos, autarquias, fundações e empresas estatais independentes. Ainda, os estados entendem-se considerado Distrito Federal, né? E ao Tribunal de Contas estão incluídos também Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas do Estado e, quando houver, Tribunal de Contas dos municípios e Tribunal de Contas do município, né? A Lei de Responsabilidade Fiscal, ela estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal. Porém, a sua função não foi de preencher as lacunas da Lei 4.320, tampouco revogá-la, né? A Lei de Responsabilidade Fiscal, ela estabelece aqui normas de finanças públicas, né, voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, né? Então, assim,
não tem segredo, né, quando a gente fala da lei de responsabilidade fiscal. Quando a gente fala de transparência e gestão fiscal, o que é a gestão fiscal? Né? Constituem que requisitos essenciais da responsabilidade na gestão fiscal, a instituição, previsão e efetiva arrecadação de todos os tributos da competência constitucional do ente da federação. No entanto, o que é vedado a realização de transferências voluntárias para o ente que não observe tal determinação no que se refere aos impostos. Assim, apesar de os requisitos essenciais da responsabilidade da gestão fiscal contemplarem os tributos, a vedação quando as transferências voluntárias se referem apenas aos impostos, certo? É importante a gente ressaltar também que tal vedação não alcança as transferências voluntárias destinadas às ações de educação, saúde e assistência social. Então, essa vedação não vai impactar quando tiver alguma ação de educação, alguma ação de saúde e alguma ação de assistência social, certo? A Lei de Responsabilidade Fiscal, ela trata da fiscalização da gestão fiscal no artigo 59, né, onde fala que o Poder Legislativo, diretamente ou com o auxílio do Tribunal de Contas e o sistema de controle interno de cada poder do Ministério Público, fiscalizarão o cumprimento das normas da Lei de Responsabilidade Fiscal, com ênfase no que se refere aqui, atingimento das metas estabelecidas na LDO, limites e condições para a realização de operações de crédito e inscrição em restos a pagar, medidas adotadas para o retorno da despesa total com o pessoal, providências tomadas para a recondução dos montantes das dívidas consolidada imobiliária aos respectivos limites, destinação de recursos obtidos com alienação de ativos, né, e cumprimento do limite de gastos totais dos legislativos municipais, quando houver. Né. Vale também a gente salientar aqui, nesse momento, que compete ao Presidente da República prestar anualmente ao Congresso Nacional, dentro de 60 dias, após a abertura da sessão legislativa, as contas referentes ao exercício anterior, certo? Constituem requisitos essenciais da responsabilidade na gestão fiscal a instituição, a previsão e a efetiva arrecadação de todos os tributos da competência constitucional do ente da federação. No entanto, é vedada a realização de transferências voluntárias para o ente que não observe tal determinação no que se refere aos impostos, certo? Assim, apesar dos requisitos essenciais da responsabilidade fiscal na gestão fiscal contemplar os tributos, a vedação às transferências voluntárias se referem apenas aos impostos, certo? Os municípios que não instituírem a taxa municipal, né, da iluminação pública não estão proibidos de receber transferências voluntárias, pois não se trata da instituição de impostos, certo? Sobre agora a transparência. Nós temos no artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que são instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público. Os planos, orçamentos e leis e diretrizes orçamentárias, as prestações de contas e o respectivo parecer prévio, o relatório resumido da execução orçamentária e o relatório da gestão fiscal e as versões simplificadas desses documentos. Então, quando a gente fala de transparência, fica bem claro que é importantíssimo que haja a divulgação, né, do que tange esses planos, orçamentos, relatórios em meios eletrônicos, inclusive em meios eletrônicos. Não quer dizer que tem que ser em meios eletrônicos, pode ser em meios eletrônicos, certo? A transparência, como nós estamos falando, será assegurada como? Como eu vou assegurar a transparência disso tudo que nós falamos? Né? Ela será assegurada também mediante incentivo à participação popular e à realização de audiências públicas durante os processos de elaboração e discussões do plano, leis, diretrizes orçamentárias, orçamentos, né? Liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade em tempo real das informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira em meios eletrônicos de acesso público, né? Os entes da federação disponibilizarão a qualquer pessoa física ou jurídica
o acesso a informações quanto à despesa, referentes a todos os atos praticados pelas unidades gestoras no decorrer da execução da despesa, certo? No momento de sua realização, com disponibilização mínima dos dados referentes ao número de correspondente processo, ao bem fornecido ou ao serviço prestado, à pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento e, quando for o caso, ao procedimento licitatório realizado. E quanto à receita referente ao lançamento e ao recebimento de toda a receita das unidades gestoras, inclusive referente a recursos extraordinários. Um outro meio, de garantia da transparência é através da adoção de um sistema integrado de administração financeira e controle, que atenda ao padrão mínimo de qualidade estabelecido pelo Poder Executivo da União. Certo? As contas apresentadas pelo chefe do Poder Executivo, elas ficarão disponíveis durante todo o exercício, no respectivo Poder Legislativo e no órgão técnico responsável pela sua elaboração. Para quê? Para que ele tem que ficar disponível isso? Para ser consultado, ser apreciado pelos cidadãos e instituições da sociedade. E a prestação de contas, no que nós estamos falando da União, conterá o quê? Demonstrativos do Tesouro Nacional e das agências financeiras oficiais de fomento, incluindo o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, que é o BNDES, especificando os empréstimos e financiamentos concedidos com recursos oriundos do orçamento fiscal e da Seguridade Social. E, no caso das agências financeiras, a avaliação circunstanciada do impacto fiscal de suas atividades no exercício. Certo? Falaremos agora um pouquinho sobre o Conselho de Gestão Fiscal. Todo o acompanhamento, toda a avaliação de forma permanente da política e da operacionalidade da gestão fiscal serão realizados pelo Conselho de Gestão Fiscal, que é o famoso CGF. Esse CGF ele instituirá o que? Formas de premiação e reconhecimento público aos titulares de poder que alcançarem resultados meritórios em suas políticas de desenvolvimento social, conjugados com a prática de uma gestão fiscal pautada pelas normas da LRF. Então, é como se fosse, eu vou premiar os titulares do poder que alcançarem resultados com mérito. Então, esse Conselho de Gestão Fiscal ele é responsável por esse reconhecimento, por essa premiação. O Conselho do CGF, ele também ele será constituído aí por representantes de todos os poderes e esferas do governo, além do Ministério Público e das entidades técnicas representativas da sociedade. Quais são as competências? O que visa o CGF, que é o Conselho de Gestão Fiscal? Harmonização e coordenação entre os entes da federação, disseminação de práticas que resultem em maior eficiência na alocação e execução do gasto público, na arrecadação de receitas, no controle do endividamento e na transparência da gestão fiscal. Além disso, adoção de normas de consolidação de normas de contas públicas, padronização de prestações de contas e dos relatórios e demonstrativos de gestão fiscal, de que trata a LRF. E, além disso, o Conselho de Gestão Fiscal ele visa a divulgação de análises, estudos e diagnósticos. Então, falamos aí sobre o Conselho de Gestão Fiscal. Agora, nós falaremos sobre o relatório de gestão fiscal. Então, nós tivemos aí o CGF, que ele é responsável pela premiação, por reconhecimento dos entes do governo que tenham resultados com mérito. E temos agora o relatório de gestão fiscal. O CGF, que é o Conselho de Gestão Fiscal, e o relatório de gestão fiscal, que é o RGF. Esse RGF ele será emitido a cada quadrimestre, ou seja, de 4 em 4 meses é emitido um relatório de gestão fiscal. Quem emite esse relatório? São os titulares dos poderes e órgãos, onde é assinado pelo chefe do Poder Executivo, presidentes e demais membros da mesa diretora ou órgão decisório equivalente, conforme os regimentos internos dos órgãos do Poder Legislativo. Certo? Presidente de tribunal e demais membros do Conselho de Administração ou órgão decisório equivalente, conforme os regimentos internos dos órgãos do Poder Judiciário, chefe do Ministério Público, da União, dos Estados. Esse relatório, que é emitido de 4 em 4 meses, também será assinado pelas autoridades responsáveis pela administração financeira e pelo controle interno, bem como outras definidas por ato próprio de cada poder ou órgão. E
gravarem uma informação que eu vou falar agora, né? Além do que foi importante a gente salientar que o RGF, Relatório de Gestão Fiscal, ele é emitido de 4 em 4 meses, é facultado aos municípios, né, com população inferior a 50 mil habitantes, optar por divulgar semestralmente o relatório de gestão fiscal. Nós falamos que todos os entes têm responsabilidade de emitir o quê? De 4 em 4 meses. Né? Só que tem municípios, aqueles municípios que foi inferior a 50 mil habitantes, é facultado a esse município divulgar semestralmente o relatório de gestão fiscal. Tá? Então, não é obrigado, é facultado ao município inferior a 50 mil habitantes divulgar semestralmente, né, esse relatório de gestão fiscal. Então, falamos aí sobre o prazo do relatório, agora vamos falar sobre o que vai conter esse relatório de gestão fiscal. Né? Nós teremos aí no relatório de gestão fiscal um comparativo com os limites de que trata a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei 101 de 2000, dos seguintes montantes. Né? Despesa total com pessoal, vou ter que distinguir aí inativos pensionistas, né? Dívidas consolidada imobiliária, concessão de garantias, operações de crédito, inclusive por antecipação de receitas, despesas, né? Demonstrativos regionalizados de receitas sobre as receitas e despesas, decorrentes de isenções, anistias, remissões, subsídios, benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia que acompanham o projeto de lei orçamentária. Além disso, deve conter uma indicação das medidas corretivas adotadas ou a adotar, se ultrapassada qualquer dos limites, demonstrativos no último quadrimestre dos montantes das disponibilidades de caixa em 31 de dezembro, da inscrição em restos a pagar das despesas liquidadas, empenhadas e não liquidadas, empenhadas e não liquidadas, eu vou repetir isso para vocês, além disso, inscritas até o limite do saldo de disponibilidade do caixa, não inscritas por falta de disponibilidade de caixa e cujos empenhos foram cancelados. Então, isso é o que deve conter o RGF. Tá? O relatório ele será publicado até 30 dias após o encerramento do período a que corresponder. Né? Aí que nós temos o princípio da transparência, porque precisa ter a amplo acesso ao público, inclusive por meio eletrônico. Se descumprir o prazo, impedirá, até que a situação seja regularizada, que o ente da federação que deixou de emitir o relatório receba transferências voluntárias e contrate operações de crédito, exceto as destinadas ao refinanciamento do principal autorizado da dívida imobiliária. Né? Vamos voltar, vamos entender essa questão do prazo. O RGF tem um prazo de 4 meses. De 4 em 4 meses, tem que emitir o RGF, não tem? No final desses 4 meses, eu tenho até 30 dias para emitir esse relatório, para ser publicado esse relatório, inclusive por meio eletrônico. Se não for publicado, né, eu tenho aí um impedimento ao ente da federação de receber transferências voluntárias e contratar operações de crédito. Certo? Então, falamos sobre o Conselho de Gestão Fiscal, falamos sobre o RGF, que é o Relatório de Gestão Fiscal, e agora nós falaremos sobre o Relatório Resumido de Execução Orçamentária, que é o famoso RREO, o RREL. Né? O Relatório Resumido de Execução Orçamentária ele abrangerá todos os poderes do Ministério Público. Tá? E será publicado até 30 dias após o encerramento de cada bimestre. Então, gente, pelo amor de Deus, não vamos confundir. O relatório de gestão fiscal é a cada 4 meses, né, quadrimestre. Já o relatório resumido de execução orçamentária, ele é a cada 2 meses. É só vocês lembrarem que o relatório de gestão fiscal é uma coisa mais ampla, então é um prazo maior, 4 meses. Agora o relatório resumido é bem resumido, metade. Então, de 2 em 2 meses, ele será emitido. E ele será composto de quê? Balanço orçamentário, que vai especificar por categoria econômica as receitas por fonte, informando as realizadas e a realizar, bem como previsão atualizada, despesas de grupo de natureza, demonstrativos de execução de receitas por categoria econômica e fonte, despesas por função e subfunção, isso que vai conter esse relatório resumido. Os valores referentes ao refinanciamento da dívida imobiliária constarão destacadamente nas receitas das operações de crédito e nas despesas com amortização da dívida. Da mesma forma, na escrituração e consolidação das contas do RGF, que nós falamos, e no RGF,
O descumprimento do prazo, né, assim como no relatório resumido, impedirá também, até que seja regularizada a situação, que o ente da federação receba transferências também voluntárias e contrate operações de crédito, assim como o RGS que nós falamos. E de acordo com o artigo 53 da Lei de Responsabilidade Fiscal, o relatório resumido de execução orçamentária acompanhará os demonstrativos relativos ao quê? Apuração da receita corrente líquida e sua evolução, receitas de despesas previdenciárias, resultados nominal e primário, despesas com juros, restos a pagar, detalhando aí também, por poder e órgão, os valores inscritos, os pagamentos realizados e o montante a pagar. Assim como no RGF, né, é facultado também aos municípios com população inferior a 50 mil habitantes emitir e divulgar semestralmente os demonstrativos do relatório resumido de execução orçamentária. Também, né? Já o relatório resumido de execução orçamentária, né, referente ao último bimestre do exercício, né, então, a gente sabe que o relatório geral de gestão fiscal é a cada 4 meses. Né? Então, ou seja, no ano, 12 meses, 3 relatórios. O relatório resumido, ele é a cada 2 meses, a cada bimestre. Portanto, no ano nós teremos aí 6 relatórios. Certo? O relatório de gestão fiscal, assim como o relatório resumido, tem um prazo de até 30 dias para divulgação. Claro? Só que tem uma observação no relatório resumido. Né? O relatório resumido, referente ao último bimestre do exercício, ele será acompanhado também de demonstrativos do atendimento da regra de ouro, né? Das projeções atuariais dos regimes da Previdência Social, geral e próprios servidores públicos, da variação patrimonial, evidenciando que a alienação de ativos e também a aplicação dos recursos dela decorrentes. Né? Quando for o caso, gente, serão apresentados o quê? Justificativas da limitação de empenho e da prestação de receitas, especificando aí as medidas de combate à sonegação e à evasão fiscal, adotadas e a adotar e as ações de fiscalização e cobrança. Né? Então, nós falamos aí sobre os princípios e objetivos, né? Falamos sobre transparência, falamos sobre o relatório de gestão fiscal, falamos sobre o conselho de gestão fiscal, falamos sobre o relatório resumido de gestão fiscal. Né? Na próxima aula, né, no próximo encontro, nós vamos fazer exercícios, né, sobre de certo ou errado. São 40 exercícios que nós vamos resolver na próxima aula sobre tudo isso que nós falamos hoje. As principais questões que caem no CESP, né, principalmente vamos focar um pouco no CESP nesse momento, sobre a lei de responsabilidade fiscal. Então, nos encontramos no próximo encontro, onde nós vamos fazer exercícios dessa primeira aula. Lembrando que todos os créditos dessa aula são do professor Sérgio Mendes, né, um excelente professor sobre lecionando lei de responsabilidade fiscal. Estamos apenas dando uma passada nesse conteúdo, né, agregando conhecimento aí para facilitar nossos estudos para a prova do Senado Federal, que ocorrerá em março, né, em todas as capitais do Brasil. Então, nos encontramos na próxima aula. Espero vocês com exercícios. Até mais.